Diego, você pode me confirmar se iniciou a gravação aí para você? Para mim parece que sim. Certeza? Para mim tá com o indicador lá no topo do Live Meeting falando que a sessão está gravando. Deixa eu Coloca fazer aí. o seguinte. Eu Parece vou que dar ele um tá... stop aqui. Não pode dar stop, senão você perde a gravação. Ué, mas não pode dar stop e começar de novo? Não. Ó, Pode aqui dar para stop. mim, quando Tá eu entro gravando, o na... Rogério já falou que tá... O Rogério já avisou aqui que tá gravando. Obrigado, Ah, Rogério. tudo bom, beleza. Obrigado, pessoal. Desculpa por essa atrapalhada aí. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma apresentação do MVP Showcast, agora com a trilha de Azure e Big Data. Ok? Meu nome é Evi Lázaro Alves, eu sou MVP de Azure, trabalho numa empresa chamada BR Soluções Integradas. Aqui tem o meu Twitter, @evilázaro, e o meu blog, evilázaro.com.br. Nessa apresentação eu vou atuar como moderador, então eu vou ficar aqui apoiando o Diego Nogari, que é o nosso palestrante de hoje. E qualquer dúvida que eu conseguir responder, vocês podem clicar em Q&A, ou perguntas e respostas aí no de vocês, e eu vou estar moderando essa apresentação. Diego, a palavra é com você. Obrigado, Evi Lázaro. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai fazer mais uma apresentação do MVP Showcast e espero que vocês tenham tanto prazer em participar dessa apresentação quanto eu tive em montá-la, tá ok? Bom, a ideia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Big Data através da plataforma Microsoft. O assunto de Big Data é um assunto que eu já venho pesquisando há alguns anos, até desde antes de eu entrar na Microsoft para trabalhar. Eu trabalhei na Microsoft em 2012, ajudando no lançamento da SQL Server 2012. E desde antes disso já estava lendo, já estava estudando, já estava pesquisando algumas coisas relacionadas a Big Data. E eu posso trazer algumas coisas para vocês aqui hoje. Então, usem esse espaço para a gente poder trocar ideias, para a gente poder trocar experiência. Perguntem, tirem dúvidas dos assuntos que vocês tenham, que estejam com alguma dúvida, que estejam com alguma dificuldade no ambiente de vocês. E bom, então vamos começar, né? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é da agenda, para todo mundo setar a expectativa no que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que a gente deve investir em Big Data, onde que isso está sendo usado ao redor do mundo, tudo. Os tipos de dados normais que a gente tem, né? Dados estruturados, não estruturados, áudio, vídeo, enfim. Falar um pouquinho da arquitetura que eu tenho dentro de uma das features para trabalhar com Big Data, né? Então a gente vai estar falando do Hadoop dentro do Azure e um pouquinho eu vou falar resumidamente, né? A arquitetura que funciona tanto para o MapReduce quanto para o HDFS, o Hadoop Distributed File System. E por fim, como e onde aprender alguma coisa relacionada a essa tecnologia que a gente está falando, né? Que é a questão do Hadoop. Ok? Bom, beleza. Você tem algumas expectativas. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês, a gente vai criar uma máquina virtual, a gente vai sair do zero e criar uma máquina para a gente poder trabalhar com essa nossa plataforma de Big Data, tá ok? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu queria pedir para vocês me avisarem quando vocês estiverem vendo já a minha tela. Eu espero que todo mundo esteja vendo já. Bom, caso vocês não estejam vendo, se alguém me avisa aqui, por favor, através das perguntas e respostas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu preciso criar uma conta de armazenamento para fazer o armazenamento da minha informação dentro da plataforma Azure, né? Então, eu vou definir um lugar de armazenamento onde vai ficar tanto os meus discos que eu vou utilizar no meu Hadoop, quanto os arquivos que eu quiser trafegar e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou dar um novo. Eu vou falar que é armazenamento, uma criação rápida aqui. Não vai ter muito segredo. Eu vou colocar aqui Big Data Nogari, porque eu sou bem criativo para a questão dos nomes. Um ponto importante aqui seria o local onde essa conta do storage, do Azure Storage, vai ser armazenada. Ela tem que ser armazenada no mesmo local onde eu tenha conta, onde eu tenha o serviço
do HD Insight rodando, tá ok? Que é o serviço da Microsoft que a gente vai utilizar. Eu vou colocar o leste dos Estados Unidos. Cadê? O leste dos Estados Unidos. E vou falar que eu vou deixar uma redundância local, porque nesse caso é só uma demonstração, tá? Não tem muito mais coisa a fazer do que isso aqui. Então, isso aqui pra gente já vai resolver a nossa situação. Enquanto eu cria aqui, vai demorar alguns instantes, eu queria falar para vocês o seguinte. A importância da gente poder utilizar o Azure nesse tipo de plataforma. Hoje, quando a gente está trabalhando e criando uma solução utilizando a plataforma da Microsoft para consumir informação, para consumir Big Data, a gente está falando de uma possibilidade muito grande de ter uma elasticidade na nossa plataforma, onde o meu cenário possa crescer. Então, eu vou explicar para vocês um pouco da arquitetura mais para frente, mas é basicamente o seguinte: eu coloco um nó no meu cluster, depois eu posso ter outros nós nos meus clusters, eu vou avançando, eu vou aumentando a quantidade de nós, e isso vai melhorando a minha performance. Tá? Beleza, minha conta aqui está funcionando já, tá ok? Daqui a pouco a gente vai usar essas chaves de gerenciamento. Agora eu vou criar aqui dentro do Azure uma outra ferramenta que é o HD Insight. Esse aqui demora um pouquinho mais, então a gente vai deixar criando agora. Antigamente eu não tinha aqui a possibilidade de criar um HBase, né? Um AgeBase. O AgeBase é uma base, como se fosse um Data Warehouse, para eu trabalhar dentro da plataforma do Hadoop. E isso aqui é uma coisa nova já dentro da plataforma Azure, né? Ele não tinha essa possibilidade antes. Eu vou criar o básico, que é o Hadoop mesmo, para a gente poder trabalhar. Eu vou criar aqui também Big Data no Guy. Deixa eu ver se está disponível. Beleza, está disponível. Aqui a questão são quantos nós eu quero dentro do meu cluster. Essa quantidade de nós aqui, ela vai permitir com que eu faça um processamento paralelo maior dentro do meu ambiente, de acordo com os nós que eu vou colocando. E, obviamente, quanto mais nós, mais processamento eu vou ter e o custo vai aumentar um pouquinho, né? Então, façam uma análise dentro do seu ambiente para não ter nenhum problema de colocar uma quantidade de nós dentro do cluster que fique acima do que vocês precisam e acabem pagando o valor desnecessário, tá ok? Eu vou deixar aqui só como exemplo mesmo, né? Vou deixar 2 nós. Vou criar uma senha. Aqui eu preciso seguir uma regra de segurança, então eu estou colocando aqui uma senha com maiúsculos, minúsculos e números, né? E aqui eu defino qual que é a conta de armazenamento que eu vou utilizar. Beleza, eu vou deixar criando aqui e vou voltar para a apresentação. Tá? Isso aqui vai demorar alguns instantes, ele demora mais do que o tempo normal que a gente estava tendo. Então, o provisionamento dessa máquina, como ela é muito grande, ela tem um poder de processamento forte, a gente deixa ela fazendo enquanto a gente volta para a apresentação. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a máquina, a gente seguindo esses poucos cliques aqui, a gente cria a máquina que a gente vai trabalhar. Tá, ok? Beleza, agora vamos olhar por que eu devo investir em Big Data e não em BI convencional por um grande volume de dados. De novo, pessoal, só uma coisa super importante aqui. O Big Data não vai substituir o BI, tá? Ele vai completar, ele vai contemplar algumas soluções de BI e vai poder trabalhar junto com a plataforma que a gente já trabalha de BI hoje convencional. Eu sou especialista em BI, estou estudando Big Data já faz um tempo e eu posso afirmar isso para vocês. Não vai substituir. Não num curto prazo de tempo, eu acho que não nos próximos, sei lá, 10, 15 anos. Ok? São coisas diferentes, para propósitos diferentes e para objetivos diferentes. Então, não se preocupem em falar assim, puxa vida, eu sou profissional de BI, agora obrigatoriamente eu preciso aprender Big Data. Não, não é isso. Ok? É uma coisa completa a outra, mas elas não são substitutíveis. Bom, isso aqui é um gráfico que eu estou mostrando que representa para vocês a quantidade de vezes que foi buscado o termo Business Intelligence dentro do Google. Tá? Isso aqui é um gráfico, vocês podem olhar aqui. O termo de BI ele era muito usado, na verdade é bastante pesquisado, é bastante usado dentro das empresas, mas você vê que está tendo uma certa caída, né? Tem um certo declínio. E olha o termo, fazendo um comparativo, o termo Big Data, a partir
do final de 2011, começo de 2012, que é nesse momento aqui, ó. Reparem o tanto que cresceu a busca em cima desse termo de Big Data. Não é que antes disso não tinha Big Data, tinha. O pessoal do Google e o pessoal do Yahoo criaram isso há muitos anos atrás. Só que era pouco difundido, pouco buscado. Hoje, a gente já consegue ver que isso é muito mais conversado ao redor do mundo, tem muita mais gente olhando para esse assunto do que a gente tinha aqui até essa época de 2011, 2012 aqui, tá? Um outro número interessante para a gente trabalhar, para a gente olhar, que continua falando dessa parte de por que investir, né, no Big Data. Reparem que aqui eu estou olhando um gráfico chamado Hype Cycle, que é um gráfico do Gartner, que nesse aqui especificamente é um gráfico de tecnologias emergentes e tendências, tá? Reparem que em 2009 eu não tinha nenhum momento uma aparição de Big Data dentro desse meu Hype Cycle. Já em 2012, ele já está num momento aqui de ascensão muito grande dentro desse meu gráfico, e você consegue visualizar isso que está crescendo. Ponto. Em 2012 a gente já teve uma busca muito grande, é uma tecnologia que estava emergente, uma tecnologia que as pessoas iam usar, as empresas estavam querendo ouvir sobre o assunto. Beleza. Olha o que a gente tem para 2013 e 2014. 2013 ele já estava no topo do gráfico, né? Se você reparar aqui, ele já está no topo de tecnologias que vão ser utilizadas dentro dessas plataformas de tecnologias emergentes dentro das empresas. 2014 já está se estabilizando, descendo esse pico, né, de exaustão que a gente teve. Puta, eu preciso disso, estou gerando expectativas muito altas para a tecnologia, blá, blá, blá. Agora 2014 já começa a estabilizar, já começa a ficar mais coerente. Eu acredito que nos próximos anos ela vai estar aqui nessa região do platô já, que é a região onde a gente vai ter uma tecnologia estável, uma tecnologia que já vai ser conhecida dentro das empresas, e as empresas já vão ter soluções que vão trabalhar com essa tecnologia dentro do nosso cenário, e a gente vai ter muitos benefícios com isso, ok? Então, fica aí essa sugestão para vocês, para continuarem mantendo os seus olhos bem fixados aí para essa questão do Big Data. Bom, quando a gente está falando de Big Data, a gente fala basicamente de 3 Vs, né, que são os pilares do Big Data, que é o volume, variedade e velocidade. Existem algumas outras linhas de pesquisa onde os caras trazem, precisa também ter valor, precisa também ter veracidade, precisa também ter... Existem várias linhas que apontam para alguns outros Vs, né? Eu acho que não faz o menor sentido, isso é uma opinião minha. E, para mim, os 3 Vs principais é o que a gente está falando de volume, variedade e velocidade, por justamente serem informações que a gente consegue medir, são informações de magnitude. Já tem uma informação que tem uma veracidade real. A informação tem que ser real para você poder usar. Não adianta você querer usar dados fictícios para tomar uma decisão, que isso não vai ajudar você. Não adianta você ter, vou usar aqui dados que não têm um valor para o meu negócio. Também não faz sentido. Então, colocar um V de valor, colocar um V de veracidade, na minha forma de olhar para o cenário de Big Data, não faz o menor sentido. Tá, ok? Obviamente que existem outras linhas de pesquisa em cima disso, existem outras pessoas pesquisando e falando, não, eu preciso que tenha o V de veracidade. Enfim, fica bem a cargo de quem está fazendo o estudo naquele momento, né? Essa aqui é uma opinião bem minha. Por que a gente tem essa variedade muito grande, né? Um dos Vs que eu ponho ali é o V da variedade. Uma pesquisa do Gartner trouxe para a gente aqui em 2011 que a gente só tem 15% dos dados estruturados. O que é isso? Dados que a gente sabe como é a estrutura dele e a gente sabe como trabalha com esse dado. Do tipo, é uma tabela, seja ela no NoSQL, seja ela numa estrutura chave-valor, seja ela num banco de dados relacional, seja ela num arquivo XML, enfim, seja ela de alguma forma que ela tenha uma estrutura que eu consiga saber que aquele campo,
ou aquela sequência de caracteres ali, ela representa um campo data, numa outra sequência de caracteres ela é uma representação de um campo do tipo inteiro, uma outra representação de caracteres é uma representação do tipo valor numérico com casa decimal, enfim, são informações que estão estruturadas para dentro do meu cenário. Já 85% dos dados que a gente tem não são estruturados. O que são esses outros 85%? É informação que está em vídeo, informação que está em áudio, informação que está em imagem, informação que está vindo como um JSON no ambiente de web, enfim, tem uma porção de coisa que a gente não sabe exatamente como é a estrutura dele, mas que existe essa necessidade de serem trabalhados, de serem consumidos. Então, fica aí também, né, essa imagem só para a gente fixar bastante o que a gente está falando de dado estruturado e dado não estruturado. Para falar de volume de informação, e também aqui, né, de um pouco de variedade, volume e a gente tem, né, esses Vs para trabalhar. Então aqui é uma foto do conclave do Papa. Então reparem na foto da esquerda que em 2005 a gente tinha uma única pessoa, ou na verdade devia ter mais gente aqui, mas só uma pessoa aqui tentando tirar foto com um telefone aqui, com uma câmera provavelmente VGA, tentando tirar a foto desse mundo de gente que estava participando para acompanhar ali na praça o conclave do Papa. Já em 2013, olha o tanto de gente com um celular aqui diferente. Então, reparem que a gente tem celulares, tablets, todo mundo tirando foto. Então a gente consegue, só nessa imagem, aplicar os 3 Vs que a gente estava falando, né, de volume, variedade e velocidade. Olha o volume de informação que está sendo gerado. O mundo inteiro estava olhando para essa questão do Papa e falando, olha, agora o Papa vai ser fulano, o Papa é ciclano, o Papa é argentino, blá blá blá. Isso é um volume de dados muito grande. Todo mundo ali gerando conteúdo, gerando post, gerando informação em redes sociais, gerando informação em portais de notícias, gerando mensagem no WhatsApp, mandando um para o outro, gerando mensagem dentro de grupos fechados no LinkedIn, grupos fechados no Facebook, enfim, várias gerações, várias fontes de dados gerando informação. Então o volume disso é muito grande. E a variedade, tem gente que está colocando foto com celular, tem gente que está tirando foto com tablet. Isso, no fim das contas, vira tudo foto. Só que tem gente que pode estar aqui gravando uma entrevista, então já vira um áudio. Tem gente que pode estar gravando um vídeo sobre a importância do conclave, já vira um vídeo que vai ser processado, que deve ser analisado. Enfim, a gente tem uma variedade muito grande, né, do tipo de informação que é gerada. Então isso aqui para a gente também representa bastante essa visão de informação gerada naquele momento ali para redes sociais. Só que não é só de redes sociais que vive o Big Data. Isso é super importante. A gente aplica Big Data numa porção de lugares. A gente aplica Big Data em muita coisa, inclusive em coisas que não são sociáveis. Do tipo, quero olhar para um desses cenários aqui, né? Então, aqui eu imagino que todo mundo saiba desses 5 ícones aqui, pelo menos 3, o que são, né? Esse primeiro ícone de cima, que é a casa de câmbio de Nova York, que fica lá em Wall Street. Aqui no meio, o Large Hadron Collider, né, o colisor de hadrons que tem lá na Suíça. E aqui embaixo o Facebook. Então, a gente, com esses caras aqui, só para vocês terem uma ideia de volume de informação que eles geram e que eles conseguem trabalhar, olha só. A casa de câmbio de Nova York gera 1 terabyte de informação por dia. Imagina o tanto de informação que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue pegar aqui das ações para poder cruzar e decidir o que vai ser feito no dia seguinte, ou enfim. Apesar que você não pode pegar essa informação para tomar a decisão no dia seguinte, porque isso é crime. Mas você consegue analisar um monte de informação disso daqui para tomar a decisão de se vai vender o negócio da sua empresa naquele momento, se não vai, enfim. O colisor de hadrons gerando 15 petabytes de informação por ano. Então, a gente tem muita coisa para se preocupar com isso aqui, né? O Ancestry.com é um site para você buscar algumas coisas relacionadas à árvore genealógica, enfim.
Na internet você consegue achar aí 2,5 petabytes de informação. Facebook com 10 bilhões de fotos já é crescendo aí para a base de um petabyte. E o Internet Archive com 2 petabytes de informação já armazenada e crescendo em 20 terabytes de informação por mês. Então a gente tem muita coisa para se preocupar. Então vale a pena a gente pensar em Big Data não somente como redes sociais, mas pensar em Big Data também olhando para cenários que tenham uma informação relevante para a gente, mas que foge um pouco da alçada que a gente está imaginando, né? Fala, puta, não sei o que eu vou fazer com esses caras, o que eu consigo trabalhar, o que eu não consigo. Outra fonte de dado muito importante para a gente é o que a gente está chamando de wearables hoje em dia, né? Então, são coisas, são utensílios ou são atividades que a gente consegue usar, ou são itens que a gente consegue pôr no nosso corpo e esses itens geram informações para a gente. Então, aqui, por exemplo, o Google Glass, para a gente utilizar, a gente pode usar o Google Glass e filmar, fotografar, interagir, pedir localização, enfim, a gente consegue interagir com várias coisas usando esse tipo de tecnologia. Aquelas pulseiras, os braceletes e agora também os smartwatches, né, os relógios inteligentes que estão linkados com o celular. Então você consegue ter informação ali de quantidade de passos que você deu, quantidade de horas dormidas, como está o batimento cardíaco. Você tem um monte de informação que você consegue trazer para o seu cenário. Outro cara importante também, que gera dados para a gente, gera volume de informação para a gente poder trabalhar, é a questão dos Fitbits ou de outros pedômetros que a gente consegue calcular, né? Quantidade de passos, quantidade de quilômetros que você andou, quantidade de calorias que você perdeu, enfim. Existe todo um aparato tecnológico por trás da gente para poder gerar conteúdo e analisar o que a gente está trazendo como informação para o nosso Big Data, para o nosso cenário, né? E, assim, isso aqui são só alguns exemplos, você pode ter vários outros que não estão sendo trabalhados aqui. Por exemplo, dizem até que por causa de Big Data, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, né? Eu não sei se foi só por questão de Big Data, eu acho que teve muita questão relacionada à habilidade dos caras em jogar bola e não ficar só fingindo para a câmera e posando para foto. Acho que isso valeu muito mais do que ter o Big Data por trás, mas obviamente que o Big Data que eles tiveram, né, analisando a performance dos jogadores, analisando o desempenho de cada um dentro de todas as estatísticas que o nosso cenário tecnológico permite que seja analisado hoje em dia. Acho que isso ajudou bastante também a atingir esse objetivo, né? Bom, e como que a gente processa essa informação? Eu tenho um volume muito grande de informação. Imagina aquele 1 petabyte de informação ali gerado pela casa de câmbio de Nova York ali. Como que eu analiso esse cara, né? 1 terabyte gerado ali por dia. Como que eu posso analisar? A gente tem duas formas de fazer essa análise. Eu tenho o processamento em real time, né? Então eu pego toda aquela informação e vou filtrando, fazendo streaming dela e consumindo esse cara em tempo real e tentando dar um jeito de resolver isso daí, né? Analisando o que é importante e o que não é importante para mim nesse momento. Então, por exemplo, se fosse permitido analisar essas informações de casa de câmbio em tempo real, isso é muito mais importante para a gente do que analisar em um processo batch. Porque o processo batch não necessariamente vai resolver eu vender uma ação ou não no dia seguinte, porque ela já teve algumas mudanças, alguns fatores externos que alteraram o valor daquele câmbio, né, no decorrer do dia. Então, se eu analiso a informação com D-1, D-2, eu já perdi o timing para fazer a negociação, seja de compra, de venda, enfim. Já um processamento em batch, ele, por exemplo, eu posso analisar de X em X tempo, de X em X horas, o volume de informação que está vindo para o meu site, está vindo para o meu portal. Independente dele não ser core nesse momento para uma transação em real time, eu preciso processar e tomar alguma decisão com ele. Por exemplo, de geração de cardápio personalizado para os meus usuários. Então, eu tenho um portal aqui que trabalha com dieta e eu quero fazer essa dieta ser mais personalizada para o meu usuário. Então, todo dia eu coleto as informações que os meus usuários colocam dentro do sistema e eu faço um processamento dessa informação para gerar cardápios novos
e sugerir esses cardápios para os meus usuários. Então, o usuário X se alimentou de arroz, feijão e banana. O usuário Y se alimentou de arroz, feijão e brócolis. E eles têm, em algum momento, uma alimentação muito parecida. Então, eu consigo cruzar as informações e falar, ok, já que o usuário A comeu banana, o usuário B comeu brócolis, eles têm um gosto muito parecido em algumas situações, eu vou sugerir também que o usuário A coma o brócolis e o usuário B coma a banana, já que eles gostam de muitas coisas iguais, pode ser que eles gostem disso. Eu não preciso processar em tempo real, porque o meu disparo de cardápio, a minha sugestão, vai só no dia seguinte para esse usuário, para ele se preparar para comer naquele dia. Então, a gente tem algumas soluções aqui que funcionam em batch e outras que funcionam em tempo real. Você tem que analisar o seu cenário para ver onde se aplica cada uma delas. Ok? Bom, falando um pouquinho de arquitetura, né? Como que a gente armazena os dados dentro de uma plataforma para trabalhar com Big Data usando o conceito de MapReduce e HDFS, e Hadoop Distributed File System. A primeira coisa que eu tenho que fazer é receber os dados, né? Depois que eu recebo os dados, e eu monto aquele meu cenário, né, com os nós que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu montei com 4 nós no meu cluster, tá? Só para servir de exemplo para a gente ver aqui a informação. O que é importante em cada um desses clusters? É importante que ele faça a replicação dos dados para a gente não perder a informação, porque a gente sabe que o hardware pode falhar, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, a grande sacada da gente fazer a replicação é para a gente ganhar performance, ganhar desempenho e caso tenha uma falha, a gente não ter um downtime para recuperar aquele disco, recuperar aquela informação e perder o timing de tomar uma decisão em cima do meu ambiente, né? Então, olhando para esse cenário, o que o Hadoop faz que já está padrão para ele? Ele tem uma replicação que funciona entre 2 ou 3 máquinas, né? O mais comum de se encontrar por aí são 3 máquinas, mas também você pode encontrar essa replicação com 2 máquinas dentro de uma solução com Hadoop. Então, a primeira coisa que a gente faz é receber o dado. A gente recebe o dado e armazena ele em 3 lugares diferentes. Aí a gente vai para um cenário, né? Então saio daqui dos meus dados e armazenou nesses chunks que a gente chama, né? Que são distribuições que estão dentro do mesmo cluster de nós e que ele aplica essa distribuição do meu cenário. Aí recebo outra carga de dados e vou analisando. Ele vai jogando isso aqui para cada um dos servidores diferentes, né? Independente de onde tenha o volume disponível ou não, ele vai pondo em... Ele não é necessariamente uma escrita sequencial nos discos sequenciais. Ele vai pondo nos servidores que estão disponíveis dentro desse meu ambiente. Por que disso, né? Porque por mais que eu tenha o meu ambiente em um determinado momento, esse meu servidor aqui caia, eu continuo tendo toda a informação. Ó. Eu tenho informação verde aqui, a azulzinha eu tenho aqui, e a amarela eu tenho aqui. Então reparem que eu tenho ela ainda em outros 3 servidores, né? As informações já estão replicadas em cada uma delas em outros 2 servidores. Então por mais que eu tenha uma perda desse ambiente, ele vai estar disponível para mim, né? E vai escrevendo, ele vai gerando e vai colocando essas informações em cada um dos servidores. Depois, quando eu preciso processar esse cara, eu tenho um outro cenário que acontece, que é onde vai funcionar o meu MapReduce. Então, estou lá com meus 4 ambientes, meus 4 servidores, com os dados armazenados, todo replicado, todos se comunicando através dos meus switches, utilizando o gigabit para isso daí, e eu preciso agora processar. Como que eu processo cada uma dessas informações? A gente vai para um lugar onde eu tenho um algoritmo, que é um algoritmo de MapReduce. Isso é core do meu Big Data. Sem o MapReduce, sem HDFS, sem Hive, sem Pig, são essas APIs que se conectam ao Hadoop, que é o core do meu ambiente, eu acabo perdendo os benefícios que a gente tem para consumir informação do meu Big Data. Então, se eu vou ter um servidor só com uma máquina, que ele faz todo o processamento do meu cenário, e ele faz todo o consumo dos dados que eu preciso, e eu não preciso necessariamente me preocupar em redundância, me preocupar em armazenar isso daí com um pouco mais de qualidade, armazenar isso daí com
com réplicas e trabalhar numa arquitetura de MPP, né, Massive Parallel Processing, não faz sentido eu usar Big Data. Porque eu estou trabalhando com um conceito de ambientes standalone, ambientes convencionais, sem utilizar o recurso que faz sentido para o meu ambiente. Então, é importante que a gente tenha essa visão de todas essas APIs que entram no Hadoop e o que elas fazem, né? Então, basicamente, quando eu falo de MapReduce, esse cara aqui, ele é um algoritmo que faz tanto a quebra quanto a redução de processamento do meu ambiente. O que é essa quebra? Ele vai pegar a informação, vai falar assim, ok, preciso processar a informação que está nesse arquivo aqui, né? Nesse pedacinho de arquivo. Eu sei que esse cara está armazenado aqui, está armazenado aqui e está armazenado aqui. São 3 servidores. Então o que ele faz? Ele mapeia, ele fala, pedaço do processamento 1, processa nesse cara. Pedaço do processamento 2, processa aqui. Processamento 3, processa aqui. Ele separa, ele faz uma quebra do que eu tenho que processar e manda para cada um desses servidores. Aí esse pedaço aqui vai processar 1/3 da informação. Esse outro aqui, outro 1/3. E esse outro aqui, 1/3 da informação. Para que isso? Para você ter esse benefício desse mapeamento. E como eu estou processando menos informação em cada um deles, o tempo já vai ser menor. E como são servidores diferentes, eu não tenho concorrência do meu disco lendo informação, tendo concorrência entre ele, né, lendo informação do mesmo disco. Então eu tenho uma redução no tempo de processamento também nesse cenário. Por isso que a gente tem esse processo do MapReduce. Ele mapeia o que cada um vai processar, ele reduz o tempo de processamento, reduz o quanto que o disco vai consumir desse cara e traz para a gente essa informação, ok? Então, olhando para isso, esse código do MapReduce, ele roda, ele vai aplicar em cada um desses meus chunks, né, desses meus servidores aqui, e no final das contas, eu consigo recuperar essa informação. Isso é transparente para mim, tá? Eu como usuário, eu simplesmente falo, me gera o relatório. O que ele vai fazer? Aí sim, ele vai consumir as informações em cada um dos servidores, vai ter o processo de MapReduce aqui, que vai saber onde que ele deve consumir informação. Para ele, para o usuário, ele vai fazer uma requisição, o MapReduce vai trabalhar tudo e vai devolver para ele um retorno, vai ter um resultado. Aí, com base nesse resultado, ele vai e monta o gráfico, monta a análise, monta a consulta que ele quer montar, X. Mas por trás dos panos a gente teve todo esse benefício de ter os servidores replicando, os servidores armazenando os dados e por aí vai. Tá? Só para ficar mais claro para a gente aqui o que é isso daí, é basicamente isso daqui. Ó. Deixa eu voltar aqui a animação. Ó, monta o cluster, recebe os dados, o HDFS replica 3 cópias. Isso daí são separadas as informações, cada uma delas processa um pouquinho da informação e chega no final o resultado tudo junto para o meu usuário final, para o meu cliente. Então reparem que a origem do meu dado que está aqui é exatamente, na verdade você tem um pouquinho antes ali, é exatamente a mesma que eu tenho aqui no resultado final, né? Ele é uma entrada e uma saída, por mais que eu tenha esse emaranhado de coisas aqui intermediárias dentro do meu cenário que estão funcionando e está resolvendo meu problema de formas diferentes, né? Trazendo aqui esse benefício do uso do processamento massivo e paralelo, ok? Depois disso, por que eu preciso replicar meu dado, né? A gente começou um pouquinho já agora há pouco, mas vamos imaginar, eu tenho aqui o meu chunk 1 no rack 1 e o chunk 2 no rack 2 do meu cenário. Isso aqui me traz benefícios, primeiro, por disco, né? Eu evito concorrência no meu disco, e se a gente estiver falando aí de um disco mecânico, eu vou ter aí numa média aí, olhando os melhores e os piores cenários do meu ambiente, eu tenho aí 50 megabytes por segundo de processamento, de transição de dados, né? Então, se eu estou buscando muita informação, eu posso ter uma perda de performance com isso. Então, o disco é uma delas. E redundância da informação. Redundância dos meus dados. Isso faz com que, se por algum acaso o meu servidor, em algum momento aqui, eu tenha um crash
e esse meu servidor aqui para ele funcionar, ele continua tendo os dados replicados em outros lugares, né? E como eu trafego informação em cenários assim, geralmente com suítes gigabit, então eu não vou ter uma perda de performance por ter isso aqui separado, né? Então, na verdade, eu vou ter um ganho de performance nesse cenário. E quanto mais hacks eu colocar dentro do meu ambiente, então, por exemplo, hack 1 e hack 2, né, o preto e o laranja aqui, aí quando eu falo, vou colocar o hack 3 e o hack 4 também, aí vem aqui o amarelo e o azulzinho, então os dados já estão replicados, são cada um desses nós do meu cluster dentro de uma dessas estruturas, e eu preciso de um outro switch para fazer a ligação entre esses caras aqui. E assim vai, assim vai surgindo a minha necessidade de montar o ambiente e conseguir criar essa arquitetura, montar todo esse cenário onde eu posso replicar as informações aqui, e se eu perder o meu principal servidor, né, que seria esse hack 2 que tem todos os 5 arquivos, mesmo assim eu ainda consigo ter todos esses arquivos em outros 2 discos, desculpa, entre 2 servidores, que não vai me impactar na performance, ok? Vamos mostrar uma outra demo aqui para a gente processar e analisar esses dados que a gente estava trabalhando nesse comentário, né, na apresentação. Eu vou compartilhar de novo com vocês aqui a minha área de trabalho e vamos ver se já terminou de criar o meu ambiente. Para mim aqui terminou já, beleza. Agora, nesse exato momento, eu tenho o meu ambiente do HD Insight aqui criado, né? Eu vou gerenciar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser habilitar, aqui dentro nas minhas configurações, habilitar a conexão remota. Aqui eu vou colocar o meu nome. Aqui estou colocando uma senha também seguindo aquele padrão de senha segura, né? Que vai ser 1, 2, 3 mudar. Que falo a data que vai expirar essa permissão da minha conexão remota, vou deixar para amanhã, não tem problema nenhum. Vou dar um OK. Ele vai começar aqui a fazer a habilitação do meu cenário. Depois que eu habilito aqui, eu vou poder me conectar a esse ambiente esse meu ambiente que eu estou criando, né? Na verdade, estou habilitando uma conexão remota nesse ambiente. E assim que possível, eu já vou poder me conectar a esse cenário, né? Só terminar de fazer essa habilitação para a gente. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do meu storage, eu preciso me conectar a esse ambiente, né? Então, acabei de copiar a chave de acesso para eu me conectar. E eu preciso agora abrir um cara chamado Cloudberry, que é um software que eu instalei aqui para utilizar para fazer movimentação de dados entre arquivos que estão locais e arquivos que estão dentro do meu blob, né, dentro do meu storage, lá no Azure. Então eu vou pegar aqui minha conexão, eu vou dar um edit nela, eu vou apagar essa chave, eu vou colocar a chave nova e vou testar a conexão. Beleza, foi com sucesso, ok, fechei. Agora eu posso conectar aqui na minha base, eu vejo, né, conectando aqui no meu Azure, eu vejo que eu tenho essa possibilidade de conectar no Big Data Nogari, que foi aquele storage que eu criei lá no começo, né? Se eu reparar aqui, ele está vazio. Eu vou puxar para cá, vou colocar um arquivo aqui dentro. Deixa eu dar um... Aqui, opa. Showcast, dados. Vamos pegar esse cara de volta aqui. Eu vou puxar também os dados para cá, para a gente ter as duas informações aqui. Tá, deixa eu só confirmar. Estou dando um refresh aqui. Estava aqui já, né? Estava copiando aqui uma e está aqui copiando a segunda. Então, as duas atividades aqui para movimentar os dados. Beleza, eu vou deixar aqui. Eu vou voltar rapidamente aqui para o meu HD Insight e ver se já está liberado o meu acesso remoto. Ainda não, ainda está em andamento a minha solicitação. Então vou voltar aqui para o Cloudberry só esperar ele fazer a movimentação. Basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou gerando, na verdade estou movimentando para cá um arquivo que eu já criei chamado pib.txt e eu vou usar algumas
algumas consultas para dentro do meu Hive, para dentro do meu Hadoop, utilizando o Hive para processar e para consumir essa informação, né? Então, ó, reparem que aqui já tem o arquivo pib.txt. Opa, e beleza. Aqui dentro de dados eu também tenho já o pib.txt. Vamos ver se aqui, beleza, está concluído já posso me conectar a esse meu cluster. Então, cliquei só para conectar, ele já baixou para mim aqui o configurador. Eu vou colocar aquela senha que eu acabei de criar, né? Então, opa. Coloquei a senha aqui, aquele usuário que eu tinha acabado de criar também na minha conexão. Vai perguntar se eu quero lembrar, sim, e boa. Nesse momento ele vai abrir para mim essa possibilidade de eu me conectar remotamente nesse ambiente de Azure, de Big Data que eu acabei de criar. Eu fui lá, quando eu criei aquele HD Insight, ele provisionou esse servidor, essa máquina, para eu trabalhar. Aqui, eu vou copiar um arquivo para cá, fica mais fácil. Aqui dentro, eu tenho aqui meu Big Data.txt. Eu vou copiar aqui para dentro da minha área de trabalho do Azure, porque são os comandos que eu vou utilizar agora para consumir esses dados, né? Onde que eu vou criar, onde que eu vou escrever essa informação? Como ele, por padrão, já traz para mim o Hadoop Command Line, eu vou abrir esse cara aqui para eu me conectar dentro do cenário que eu preciso, né? Eu vou deixar ele aqui de lado, esse cara aqui. Vou deixar meu Hadoop Command Line aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser acessar o Hive, que é o local onde eu quero fazer o consumo dos meus dados, né? Então, o Hive é a linguagem de programação que é muito parecida com o MySQL e permite com que eu interaja com os dados que estão armazenados dentro do meu HDFS ou do meu HBase, tá ok? Então, o Hive é como se fosse a linguagem de programação, como se fosse o TSQL que eu tenho no SQL Server, é a mesma coisa que eu tivesse aqui, tivesse isso dentro do Hadoop, tá ok? Então, vamos acessar o Hive aqui. Ele vai configurar para mim e vai me permitir começar a escrever consultas dentro do Hive. Repare que eu criei do zero esse ambiente agora. Esse ambiente não tinha nada de informação até a gente começar essa apresentação, né? A gente começou do zero toda essa estrutura. Como eu estou acessando aqui uma máquina que está no Azure, que está no Hadoop, então ela tem uma certa latência para entregar esse resultado. Beleza, já resolveu para mim aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai dar um Create Database, Big Data Nogari, porque, como eu comentei com vocês agora há pouco, eu sou super criativo para dar nome para as coisas, né? Aí, o segundo exemplo que a gente tem aqui de código em Hive é um Show Database, que seria como se fosse um select dentro da minha tabela Sys Databases usando SQL Server. Então, o Show Database ele me mostra essa consulta. Aqui eu posso fazer a consulta também utilizando cláusulas como se fossem o where do meu banco, né? Então reparem que eu estou buscando agora. Aqui, vamos ver o resultado. Aqui em cima eu falei Show Databases, ele mostrou o Big Data Nogari e o banco default. Agora eu mandei ele mostrar o Show Databases, que seja qualquer coisa com Nogari, ele mostrou só o Big Data Nogari, ele não mostrou mais o default porque não precisa, né? Então beleza, vou criar agora essa minha tabela. Tá ok? Essa minha tabela também, ela já está com todo o código funcionando para ela receber a informação que a gente está trabalhando, né? Na função daquele arquivo que a gente acabou de carregar. Então, criei a tabela e vou dar a carga nos meus dados. Repare que nesse momento, ele em 1.6 segundo, ele foi lá naquele arquivo que eu falei para ele buscar, naquele dados.pib.txt lá, carregou aqueles 10 MB de arquivo em 1 segundo dentro dessa estrutura. É bem rápido, ele é bem fácil de a gente trabalhar e consumir os dados em cima disso daí. Quando eu posso fazer um set qualquer também aqui, né? Então, vou dar um select aqui nessa minha tabela municípios. E aqui é onde ele começa a, de fato, quebrar as informações dentro do meu MapReduce, quebrar as informações dentro dos meus chunks. Então, espalhado dentro daquele cenário que eu criei
o meu resultado, né? Ele foi lá e trouxe as informações para a gente aqui. Deixa eu só achar o código onde que ele respondeu aqui, porque parece que não respondeu. Jobs, launch. Por algum motivo aqui ele não respondeu a meu select. Era para ele retornar para mim uma informação aí com 66 mil, alguma coisa assim. Vamos ver se ele faz agora. Enfim, aí nesse momento, né, que ele está... como eu não programei nenhum código de MapReduce diferente do que ele estava pronto, eu quis usar o MapReduce padrão dele, ele simplesmente foi lá, montou a estrutura para mim, para usar o MapReduce padrão dele. Então reparem que aqui ele traz, né, a quantidade de map que ele está fazendo, a quantidade de reduce, os maps reduce que ele utilizou para cada um daqueles chunks que ele tinha armazenado para fazer a replicação dos meus dados, para poder chegar depois de 33 segundos, numa consulta super simples, aqui deixa eu marcar aqui só para vocês verem, em 66.641 cidades, que está dentro dessa minha tabela chamada Big Data Nogari.municípios, tá ok? Legal. Vamos agora fazer uma outra consulta aqui, que é essa consulta de baixo, falando para ele me trazer todos os nomes do município e a população desse município que tenha, onde a microrregião seja Mogi das Cruzes e o ano seja 2010. Vamos colar aqui. Que bom que o copy-paste não está funcionando, né? Bom, agora foi. Vamos ver esse select aqui. Ele é um pouquinho mais complexo que o select anterior, porém ele normalmente responde um pouquinho mais rápido do que o anterior. Isso porque já houve um mapeamento desses chunks que a gente estava utilizando, houve um mapeamento das tabelas que a gente estava consumindo, então ele consegue fazer o resultado um pouquinho mais rápido do que a gente teve na consulta anterior. Se a gente olhar o resultado, ele demorou 28 segundos e não mais 33 para retornar a marcação que a gente tem em cada uma dessas cidades, tá? Então tem o nome da cidade e do lado a população. Então, o pessoal de Poá, né? Não é Porto Alegre, Poá. Em 2010 a gente tinha aí o total de pessoas na cidade com 106 mil pessoas. Já Suzano, que fica do lado de Poá, 262 mil pessoas. E a maior delas, que é Mogi das Cruzes, com 387 mil pessoas nessa região na macro-região de Mogi das Cruzes, né? Ok? Bom, ok, olhamos esse cenário aqui, vamos entender o que eu tenho a mais dentro aqui da minha plataforma do meu Big Data, né? Eu consigo monitorar o que está acontecendo dentro do meu ambiente e ver se o provisionamento que eu fiz, se ele está bom ou não. Eu consigo ver a quantidade que eu tive de mapeamento, a quantidade que eu tive de aplicações rodando. Tem um outro local que eu consigo olhar para visualizar a quantidade que eu tive de maps, a quantidade que eu tive de reduce dentro desse cenário e ver o que ele estava processando, o que ele estava consumindo, né? Então repare que aqui, no meio-dia e meio, foi quando a gente começou a subir os servidores e fazer o processamento. Reparem que ele trouxe aqui os dois picos que a gente teve de cenário, né? E aqui para baixo ele já parou, porque a gente já parou de mexer nessas criações, ele já provisionou tudo que a gente precisava. Se a gente olhasse isso daqui também com os nossos processamentos, você vai ver que aqueles dois nós que a gente tinha criado dentro do cluster gerou 16 núcleos de processamento. E aqui, acho que foi tão insignificante o processamento, mas mesmo assim ele já trouxe algumas coisas para a gente, né? Então, como foi ao meio-dia 45, a gente teve que um para o app running e um para o allocated container, para cada uma dessas ações que a gente estava olhando aqui, né? Então, reparem também a quantidade de nós de cabeçalho e por aí vai. Bom, a demo que eu queria fazer era essa aqui, super rápida, só para vocês verem, né? Saindo do zero, entendendo o cenário, como que monta, como que você consegue construir um ambiente super rápido ali no Hadoop,
para consumir um dado que a gente tenha dentro do nosso cenário. Então, depois de olhar essa demo, onde eu consigo aprender mais algumas coisas sobre o Hadoop e sobre o MapReduce e sobre Big Data e por aí vai. Existem alguns sites com treinamentos gratuitos e alguns outros que têm treinamentos pagos para você entender como que vai minerar dado, como que você vai processar informação, como que é essa arquitetura de clusters dentro do meu cenário com Big Data. Então, assim, vale a pena você dar uma olhada nesses sites. Aqui o primeiro deles é o Coursera. Ele reúne treinamentos de várias universidades, vários profissionais que trabalham com Big Data, trabalham com estatística, trabalham com matemática, trabalham com filosofia, trabalham com diversas coisas segmentadas e que pode ajudar você a aprender alguma coisa sobre esses assuntos, tá? Esse link específico que eu pus da Coursera aqui é o link de um curso de cientista de dados, né, de Data Science, que eles estão fazendo lá. Você consegue fazer o treinamento gratuito, mas se você quiser um certificado reconhecido por eles lá depois, você consegue pagar, são $50 por mês em cada um dos módulos, são 9 módulos, e no final você faz um trabalho de conclusão do curso, e isso te permite ter um certificado reconhecido, ok? O pessoal da Udemy, Udacity também tem alguns treinamentos que são treinamentos mais abertos, mas que também facilitam a gente para entender esse cenário. E, por fim, os dois links aqui que são bem importantes, o MIT OpenCourseWare, que permite que você faça cursos do MIT via internet direto na sua casa, e o Harvard OpenCourse também. Se você fazer cursos de Harvard direto na sua casa e sem ter que se locomover até os Estados Unidos e passar por todo o processo seletivo de Harvard e desembolsar aí alguns milhares de dólares para poder estudar com eles. Então, esses aqui são alguns links gratuitos para você aprender. Aqui são as fontes de dados de algumas das coisas que eu trouxe na apresentação. Depois, deem uma olhada nesse vídeo completo do canal Wired, que tem uma apresentação de como que o Xbox One interpreta vídeo. E essa interpretação de vídeo do Xbox One pode ser muito boa para vocês entenderem criação de dados não estruturados através de vídeos em tempo real. Tá? Isso fica aí para vocês darem uma olhada depois. É que não dá para eu passar o vídeo aqui, porque como está transmitindo via internet, eu posso ter uma certa latência na transmissão e ficaria ruim para vocês enxergarem, mas desse link do vídeo fica bacana para vocês. Aquele slide que eu peguei, né, de onde estão os dados, usando ali o New York Stock, o colisor de hadrons, o Facebook, enfim, ele foi retirado desse livro, Hadoop Definitive Guide, da O'Reilly, escrito pelo Tom White em 2011. E os gráficos do Hype Cycle estão no Gartner, então você consegue pegar também. Alguns deles aí estão abertos. Links complementares específicos sobre Big Data. Isso aqui é importante para vocês, para a gente trabalhar com Big Data e entender esse cenário um pouco melhor. Cada um desses links específicos aqui te leva para um site da Apache, que é o responsável pelo Hadoop, e tem explicação de cada um deles. Então, MapReduce, o HivePig, HBase, HDFS e o Scoop, tá bom? Queria falar também de algumas iniciativas da Microsoft, como a premiação MVP. Esse é um título que a Microsoft dá para as pessoas que se destacam no mercado de trabalho de uma forma independente. Então, pessoas que colaboram com comunidades, que ajudam outras pessoas a aprender sobre tecnologia, pessoas que dedicam o seu tempo livre de uma forma não remunerada para ajudar outras pessoas a crescerem profissionalmente, né? Então, você pode responder um fórum, você pode ter um blog, você pode fazer webcasts. Então, tudo isso daí que você faz de uma forma gratuita, que você não cobra por isso, ele entra como sendo uma forma de você ajudar a comunidade. E a Microsoft reconhece as pessoas que mais fazem isso dentro das tecnologias ao redor do mundo, né? E se você quiser ter um pouco mais de detalhe ou quiser uma ajuda de um desses MVPs específico para uma necessidade, você pode procurar o programa chamado MVP Mentor.
Então, você vai ter um MVP que vai te ajudar, vai fazer mentoria para você gratuitamente, dentro de algumas necessidades que você tem. Não é para trabalhar para você, entenda bem isso daí. O MVP Mentor ele não vai trabalhar de graça para você. Ele vai te ajudar a você atingir seus objetivos dentro da comunidade. Então, você quer aprender a fazer uma palestra, você quer melhorar a sua forma de interação nos fóruns de discussão, você quer aprender uma tecnologia nova para poder escrever num blog sobre isso daí, o MVP Mentor consegue te ajudar nesses cenários, ok? O programa Microsoft Virtual Academy ainda é super importante para você aprender uma tecnologia nova, aprender ter mais detalhes sobre uma tecnologia que você já conhece ou coisas do tipo. Então você pode entrar lá e fazer vários cursos da mesma linha que eu estava comentando do Udemy, Udacity, Coursera, que eu comentei há uns slides atrás. Você tem também essa possibilidade dentro do Microsoft Virtual Academy, tá bom? E por fim, um programa novo chamado Curar, onde ele é um projeto, é um projeto para a geração de conteúdo da comunidade, pela comunidade e para a comunidade. Então, todo mundo tem direito de ir lá escrever o que quer sobre um determinado assunto, e as pessoas ajudam você a completar esse artigo. Então, é um trabalho em diversas mãos, gerando conteúdo para a comunidade Microsoft, gerado pela comunidade Microsoft e para a comunidade Microsoft. Tá ok? Bom, a gente tem ainda mais alguns minutinhos aí para poder tirar dúvida. Tá cravado aqui já meio-dia e 57. E a gente não precisa necessariamente ter só 3 minutos de pergunta e resposta. A gente pode ficar mais tempo aqui, isso não tem problema, isso vai depender de vocês somente, tá ok? Então, Lázaro, é com você agora, meu. Obrigado. Pessoal, enquanto isso, se alguém quiser ir mandando as perguntas aqui dentro da área de perguntas e respostas, fique à vontade, vão mandando aí, eu vou respondendo, tá? Obrigado, Nogari, pela excelente apresentação aí, pelo excelente webcast. A gente tem aqui até 10 minutos para a sessão de perguntas e respostas, né? Eu vou pedir a atenção de vocês agora, que eu vou disponibilizar uma pesquisa, né, com relação à apresentação. É muito importante que todos os participantes votem nessa pesquisa. A organização do evento é uma organização muito rígida e eles dão bastante atenção aos comentários e a essa pesquisa para que a gente possa evoluir o evento no futuro. Então, vou solicitar que todos participem, tá? Dessa votação. Eu vou deixar ela aberta aqui alguns minutinhos e estamos aí com as perguntas e respostas abertas. Quem quiser fazer uma pergunta pode acionar o botão ali no topo, perguntas e respostas, ou Q&A, para quem está utilizando a versão em inglês do Live Meeting. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta então para o Diego. Diego, eu vi aqui no seu último slide aqui que tem o seu livro, né? Eu gostaria de saber como que eu faço para comprar